Como me preparar melhor para a minha cirurgia? Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Pedro Ducati. Eu quero conversar com você hoje sobre um assunto muito importante. Como se preparar melhor para a sua cirurgia. Você que vai passar por alguma cirurgia, você tem que saber o que você precisa fazer para atingir melhores resultados na sua cirurgia. Vamos lá nesse vídeo que eu vou te ajudar como te preparar para isso. Eu trouxe aqui 10 orientações sobre o que você precisa fazer para ter melhores resultados quando vai passar por uma cirurgia. E os primeiros itens da lista, apesar de serem itens óbvios, precisam e devem ser ditos. São itens que estão relacionados com uma vida saudável. E se você já faz isso, excelente, você vai ter melhores resultados na cirurgia. Agora, se você não faz, você pode olhar esses itens e ir atrás e buscar melhorar aí até a data da sua cirurgia. Primeira orientação que eu quero dar para vocês é emagrecer. Isso serve para quem está acima do peso, quem está no sobrepeso ou até mesmo obesidade. A obesidade é um dos principais fatores de risco para complicações, tanto na cirurgia quanto na anestesia. E se você precisava de uma ajuda para poder perder peso, perder alguns quilos antes da sua cirurgia vai tornar aí o procedimento muito mais seguro, com menos risco de complicação. A segunda orientação que eu tenho para dar para vocês é ter uma dieta saudável e rica, principalmente em proteínas. Quando a gente vai passar por uma cirurgia, a principal componente que a gente precisa na dieta e que vai ser o motor da cicatrização vão ser as proteínas. Então, uma dieta que tem bastante rica em proteínas e você ter esse estoque no organismo vai favorecer e melhorar a sua cicatrização. O que pode acontecer com pessoas que estão desnutridas ou com baixa ingesta de proteína é muito grave. Tanto complicações, baixa imunidade e até mesmo má cicatrização. Os cortes não vão cicatrizar direito. Então, ter uma dieta equilibrada e principalmente rica em proteínas vai te ajudar a ter uma recuperação muito mais avançada. Terceira orientação aí é parar de fumar. Quem fuma não pode fazer cirurgia fumando. Precisa parar aí por pelo menos 4, mas idealmente 8 semanas antes da cirurgia. Por quê? O cigarro ele tem um efeito tóxico, ele vai dificultar a cicatrização e dificultar a chegada de oxigênio ali nas células para ter uma cicatrização adequada. O próprio fato de parar ali algumas semanas já vai ter um efeito benéfico na cicatrização e faz com que você tenha muito menos complicações, tanto da anestesia quanto da cirurgia em si. Então é um fator que é fundamental para a gente. A quarta orientação relacionada a um estilo de vida saudável é a prática regular de exercícios físicos. A cirurgia e a anestesia são uma sobrecarga para o organismo. A gente não escolhe fazer e essa cirurgia ela vai ser uma agressão para o próprio organismo. Então a gente tem que ter um bom coração, um bom pulmão para poder tolerar isso. Se você já pratica exercício físico, o seu corpo, o seu coração já está acostumado com isso. Então não vai ser nenhuma novidade essa sobrecarga que você vai passar e vai ser muito mais tranquilo. Além dos outros benefícios do exercício físico, para vascularização, para musculatura, para poder conseguir deambular mais fácil depois da cirurgia. Tudo isso que o exercício físico promove de bem-estar e de melhora de funcionamento do seu organismo vai ser benéfico para quem vai passar por um procedimento. Passando pela parte da estilo de vida mais saudável, a gente vai caminhar agora para uma parte mais relacionada à própria doença em si e aos seus problemas de saúde. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é controlar todas as comorbidades. O que é comorbidade? As doenças que você tem. Geralmente as pessoas têm principalmente diabetes, pressão alta, e se essas doenças estiverem descompensadas, descontroladas, isso vai ser muito mais grave. Então, buscar controlar isso e ter isso muito bem alinhado com os outros médicos que você frequenta vai ser muito benéfico para a sua cirurgia. Além disso,
uma coisa que também é fundamental para ter uma boa recuperação e ter uma boa cirurgia é fazer todos os exames de pré-operatório que o seu médico solicitar. A avaliação pré-operatória, tanto por parte do cirurgião quanto por parte do anestesista, são muito importantes para que o todo aconteça de uma maneira equilibrada. A cirurgia passe e aconteça da melhor maneira possível. Então, quando a gente faz esses exames, a gente consegue identificar se alguma coisa está errada e precisa ser melhorada, ou se alguma coisa está bem e se pode e é seguro fazer a cirurgia. Então, se o seu médico pedir o exame, faça e mostre para ele antes do procedimento. Outro ponto fundamental aqui para você ter uma boa cirurgia é discutir e passar para o seu cirurgião, para o seu anestesista, todas as medicações que você usa de uso contínuo, de uso regular. Porque tem algumas medicações que interferem tanto na anestesia, principalmente com relação a sangramento. Hoje, o uso de anticoagulantes é muito mais comum e é muito frequente. E eles interferem diretamente com o que a gente vai planejar para fazer sua cirurgia. E alguns desses medicamentos a gente vai precisar suspender 2 até mesmo 1 semana antes da cirurgia. Outro medicamento que está na moda e muito comum de ser usado são medicamentos para emagrecer. Medicamentos aí que são muito famosos, que injeções, e hoje também tem comprimidos para emagrecer, e eles também precisam ser suspensos e a gente precisa avaliar isso rotineiramente em todos os pacientes, porque eles alteram ali o esvaziamento do estômago e isso pode ser grave e acontecer complicações graves como aspiração de conteúdo do estômago. Então, se você estiver usando medicamentos para emagrecer, fale com o seu cirurgião, veja com o anestesista com quanto tempo antes da cirurgia você precisa suspender as medicações. O 8º ponto que eu quero discutir com vocês é a necessidade de suplementação pré-operatória. Isso é muito interessante, que hoje em dia, em algumas cirurgias, a gente pode utilizar suplementos específicos que têm o intuito de melhorar a recuperação depois da cirurgia e diminuir complicações, tanto com relação à imunidade quanto à oferta de proteína para o organismo. Isso a gente costuma fazer em torno de 5 a 7 dias para cirurgias grandes, cirurgias de grande porte. Então veja com seu cirurgião essa possibilidade. O 9º ponto para ter uma cirurgia segura e com melhores resultados é a abreviação do jejum e o jejum em si. Então a gente precisa, para fazer a cirurgia, a gente precisa de jejum. Mas seria ideal, em quem puder, isso a gente precisa avaliar caso a caso, fazer algumas medicações e suplementos que vão diminuir esse jejum. A gente pode usar, por exemplo, a maltodextrina em forma de sachê para diluir em água, que você vai tomar um copo aí 2 horas antes da cirurgia e você vai diminuir aquela sensação de fome, aquela sensação de que está fraco, com o estômago vazio. Isso é muito importante para ser utilizado em cirurgias de maior porte, mas em todos os cenários ela é bem-vinda, porque a gente consegue oferecer uma forma de dar comida e melhorar os resultados seus da cirurgia só com essa medida simples. Por último, é muito importante discutir e esclarecer as dúvidas que você ficou sobre a cirurgia, sobre a recuperação e sobre o procedimento com o seu médico. Eu costumo falar com meus pacientes nas consultas, tirar as dúvidas e comentar e pedir para eles anotarem tudo que ficou de dúvida e a gente conversa ali brevemente antes da cirurgia e vê se está tudo bem, quais são as dúvidas, e eu já explico como vai ser a cirurgia, o tempo programado de cirurgia e como é que vai ser ali nas primeiras horas para a pessoa tanto melhorar da ansiedade, tirar um pouco aquela ansiedade da cirurgia, quanto para poder entender e exercitar isso depois que for para o quarto, depois que acabar a cirurgia, o que ela pode e não pode fazer, não ficar com medo e ter uma recuperação tanto mais rápida, voltar a fazer as atividades o mais breve possível e ter melhores resultados. Era isso aí que eu tinha que falar com vocês hoje. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, siga aqui o canal. Se você teve alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder sua dúvida.